Seja muito bem-vindo a mais um episódio desse canal. Eu sou o Sobrevivente e durante muito tempo Portugal tem sido um dos destinos preferidos dos brasileiros. Em 2016 tinham 80 mil brasileiros morando lá. Em 2021 já eram cerca de 210 mil. Em 2022 subiu para mais de 250 mil. Parece muito, né? Mas se eu te falar que em 2023 esse número simplesmente explodiu. Algumas estimativas oficiais portuguesas, mas do Itamaraty, falam entre 500 mil e 550 mil brasileiros morando em Portugal. É muita gente. Nesse vídeo aqui, por exemplo, a gente consegue ver a evolução de 1999 até 2022 do crescimento da população brasileira lá em Portugal. Inicialmente tinha muita população de Cabo Verde, da Ucrânia também, e aí o Brasil em 2007 passou 2010, 2011 e o Brasil continua subindo aqui no ranking de imigrantes em Portugal. Enfim, eu vou adiantar a nossa vida aqui e partir para 2022 para a gente conseguir ver o panorama aqui. Só uma comparação, isso é em 2022, isso aqui era em 1999. Olha a diferença. Nós éramos o segundo lugar e atualmente nós somos o primeiro e o primeiro disparado. Ou seja, em resumo, em menos de 7 anos, o número de brasileiros mais do que quintuplicou em terras portuguesas. Quase que a gente pega o nosso ouro de volta. Portugal hoje é disparado o país europeu com mais brasileiros residentes, com mais brasileiros morando lá. O problema é que o sonho português, o sonho europeu, parece estar chegando ao fim e tem uma galera abandonando o barco. A gente vai conversar exatamente sobre isso. Antes, por favor, comenta um oi sobrevivente para me ajudar com o engajamento desse canal. E se você fizer isso, eu vou curtir o seu comentário. Sobrevivente, por que os brasileiros estão saindo de Portugal, cara? O que é que está acontecendo lá? A verdade é que no final das contas, depois de tanta onda migratória, depois de tanta gente indo morar em Portugal ficou caro pra um cacete. O aluguel de lá explodiu, cara. Ficou muito caro. O salário não acompanhou tanto e muita gente percebeu que estava só sobrevivendo lá. Parecido ou até mesmo pior do que a vida aqui no Brasil. Sem falar que a imigração passou por uns desafios que a gente pode dizer que foram minimamente interessantes. O clima social ficou mais azedo nos últimos anos, as regras de imigração ficaram mais duras e vieram os casos de xenofobia. Algo que está fazendo os brasileiros se misturarem mais para parecerem portugueses. Nós temos essa reportagem aqui da UOL. Ex-garota de programa, contra preconceito em Portugal, brasileiros mudam até o sotaque. Há 3 anos em Lisboa, o catarinense Pedro, de 32 anos, diz fingir sotaque português para ser tratado de maneira adequada. Abre aspas, decorei as expressões mais usadas e treinei o jeito de falar ouvindo a TV. Cansei de ser mal atendido, principalmente nos serviços públicos, só de abrir a boca. Uma vez um proprietário me pediu 4 meses de aluguel adiantado, e o normal é deixar 1 de calção. Em um café em que trabalhei, sumiu o dinheiro do caixa, não faltaram insinuações pro meu lado. Abre aspas, isso aqui já é outra história. Usa esse seu corpo de brasileira e resolve, foi o que Mariana, de 28 anos, ouviu do dono português do restaurante onde trabalha como garçonete em Coimbra, após informá-lo que um dos clientes apontava um erro na conta. É humilhante, há muitos portugueses que me tratam bem, mas também não são poucos os que são preconceituosos e, claro, machistas, afirma a jovem que veio de São Paulo para Coimbra em 2017. E claro que todo esse preconceito, toda essa xenofobia gera situações, cara, terríveis. Eu acho que a pior delas que eu pude ver recentemente, que eu descobri recentemente, não que o caso seja tão recente assim, mas foi dessa criança aqui. Na verdade o caso é bem recente, foi em novembro de 2025. Aqui o caso da criança que teve 2 dedos, cara, afastados dela, acho que eu posso dizer isso, numa escola em Portugal, e a mãe disse que ele sofreu agressão por ser brasileiro. Família afirma que o menino já havia sofrido outras situações dessa e que a instituição minimizou o ataque. A direção do agrupamento de escolas de Souzelo, imagino que seja assim a pronúncia, grupo que une várias escolas da região, informou que abriu uma investigação interna. A gente falei só o resumo aqui, né, porque senão vai virar um react de notícias do canal, mas tá aqui, o menino brasileiro José Lucas,
de 9 anos teve 2 dedos cortados por colegas em uma escola de Portugal na última segunda-feira, segundo a mãe dele. O caso ocorreu na escola básica de Fonte Coberta, em Sinfãs, a cerca de 130 quilômetros do Porto. Segundo a mãe, o menino já havia sofrido algo parecido antes. De acordo com Nívia Estevan, o filho tinha acabado de entrar no banheiro quando os colegas o seguiram e fecharam a porta sobre seus dedos, pressionando-a até... Caramba, que pesado, né? Até acontecer o que aconteceu. Tem outras situações também, como essa daqui. Portugal foi a melhor opção que eu podia ter tomado. Vocês viram o que aconteceu com o menininho? Perdeu os dedos, amputado. Por causa de amigos de escola, né? Amigo. Infelizmente, meu filho sofreu xenofobia por parte de professor, inclusive. Sofreu bullying, sofreu preconceito. Eu, enquanto trabalhava, também sofri. Conheci pessoas boas, generosas, maravilhosas. Conheci. Porém, não é assim em todos os lugares, não é? É muito difícil morar em Portugal, é muito difícil ser imigrante em Portugal, é muito difícil ser uma pessoa de fora, né? No ambiente que é deles, apesar deles consumirem o Brasil todos os minutos, sabe? Toca música brasileira em todos os lugares. Eu lembro que tinha uma reclamação dos pais portugueses que os seus filhos estavam falando português brasileiro porque assistiam muito conteúdos de brasileiros nas redes sociais, principalmente no YouTube. Portugal. Eles assistem todas as... Inclusive tem uma galera de Portugal que sempre comenta aqui também. É comum eles consumirem conteúdo brasileiro mesmo. Novelas do Brasil. Enfim, eles vivem muito o Brasil. Nós que somos brasileiros, a gente não sabe o que está acontecendo em Portugal. Eles, em Portugal, sabem tudo que está acontecendo no Brasil, sabe? E aí eles falam que a gente instiga o ódio porque a gente fica, vai pra... devolve nosso ouro, devolve... Eu mesmo já fiz essa piada aqui. No suor, enquanto que eles falam, volta pra tua terra, sabe? Todos os cantos, outro dia eu ouvi um vídeo de um porco. Pô, mas não é possível, né, cara, que um português acredita que de fato você quer que ele devolva o nosso ouro. É piada, né, meme e tal. Pô, eu sei que eles levam muito as coisas pro lado literal, mas não é possível, velho. Português que tava com uma camiseta do Brasil, né? E aí, simplesmente, um português passou de carro e saiu gritando, volta pra tua terra. E ele era um português, ele só tava usando a camisa brasileira, né? E aí, então, a decisão mais assertiva que eu tive, sabe, foi vir pra cá, porque enquanto eu tava lá, eu não vivia uma coisa confortável, agradável, que era num lugar onde você estava sendo bem-vindo. Não, a gente tinha que ficar lidando com isso todo o tempo, né? Com esse preconceito, com essa coisa. Então, foi a melhor decisão. Foi a melhor decisão ter vindo pra Itália, foi a melhor decisão de ter saído realmente de lá, sabe? Porque você sai do teu país, você sai da tua casa para, de repente, viver coisas melhores, viver coisas maiores e passa por esse tipo de situação, né? Bom, em resumo, a conta simplesmente parou de fechar para uma galera, né? Tanto a burocracia quanto questões sociais, tá afastando uma quantidade boa aí de brasileiros. Vamos pegar também, por exemplo, o aluguel lá em Portugal. O aluguel em Portugal simplesmente saiu do controle nos últimos anos. Para você ter ideia, em cidades como Lisboa e Porto, os valores de aluguel lá subiram coisa de 50% a 60%, até mesmo mais, dependendo da região, em 5 anos, cara. E isso é um aumento absurdo. E claro, esse aumento aconteceu por vários motivos juntos, né? Não dá para culpar exatamente uma coisa só. Mas isso aconteceu por quê? Porque Portugal virou uma vitrine internacional, porque virou a queridinha dos nômades digitais, porque teve a imigração em massa, né? Não só do Brasil, mas de outras nacionalidades também, porque o turismo de lá ficou bem fortalecido nesse período de tempo, porque o Airbnb basicamente inflacionou tudo lá, e com isso a demanda foi para cima enquanto a oferta de casas continuou curta. Então a lei da oferta e da demanda, né? O aluguel sobe, paga quem consegue. Soma isso também ao fato de Portugal ser um país, pequenininho. Lá tem uma construção lenta, uma burocracia chata pra caramba, e aí quem tem imóvel cobra o que quer, porque tem sempre gente interessada em alugar. E sim, Portugal é bem pequeno mesmo, cara, comparado ao Brasil. Portugal tem mais ou menos 92 mil quilômetros quadrados, já Santa Catarina tem cerca de 95 mil quilômetros quadrados. É bem aproximado,
né, o tamanho. É como se Portugal tivesse assim, ó, condensado dessa forma no Brasil inteiro, bem pequeno. Então você percebe como é um absurdo um país desse tamanho receber muito imigrante, e é um absurdo não no sentido social, no sentido prático mesmo. Pensando nisso, a gente pode dizer que o impacto humano disso aí é pesado demais, pô. Tem português saindo da própria cidade ou do próprio país porque não consegue mais pagar o aluguel onde nasceu. Tem essa postagem aqui no Reddit do Casual PT. PT de Portugal, né, no caso. São portugueses conversando aqui. Como é que alguém consegue viver em Portugal com salário mínimo e os custos de arrendamento? Pessoal, já tô cansado dessa realidade. Com salário mínimo de 870 euros, as contas ficam assim. Um quarto, 300 e 350 euros. Água, 15 euros. Luz, 30 euros. Gás, 25 euros. Comida, 150 euros. Transporte, 80 euros. Ou seja, fica entre 600 e 650 euros só em despesas fixas. No final, com 300 de arrendamento, sobra 200, 270, e com 350 sobra ainda menos, 170 e 220. Eu vivo no Alentejo e um amigo meu pagava 300, 350 euros por um quarto numa vila. Como é que alguém consegue viver assim? Estão todos a dividir casa com várias pessoas? Como é que se sobrevive nessas condições? E aí o pessoal responde, né? 5 anos em PT, não é Partido dos Trabalhadores, é Portugal, tá? 5 anos em Portugal a trabalhar em call centers, poupei 3.000 euros. Cansei e vim para a Holanda. 5 anos a trabalhar aqui em apoio ao cliente, deve ser suporte no caso. Não só tive a competência reconhecida e acabei por me tornar manager nas 2 empresas onde estive, como ao final de 5 anos ainda poupei 15 mil. E poupei 15 mil ao mesmo tempo que comecei finalmente a tirar férias, a viajar pela Europa fora 2 vezes por ano. Até mando vir Uber Eats 2 vezes por semana. Isso é ser rico. Olha como é que tá o pessoal já revoltado com o preço dos aluguéis, né? Façam como eu e minha namorada. Saiam do país e resolvam a vossa vida. 10 anos e estaremos de regresso esse ano. Terreno comprado, casa paga e dinheiro do lado de fora investidos. Arrisquem 10 anos da vossa vida enquanto são jovens. E o pessoal questionando o cálculo dele, né? 150 na comida parece pouco. Eu colocaria o dobro. Enfim, a situação tá bem complicada lá em relação ao valor das coisas. Tem brasileiro que foi cheio de esperança, até conseguiu trabalho, mas percebeu que no fim do mês não sobrava nada. Outros foram morar longe do centro, perderam horas em transporte e ficaram exaustos. Hoje até se fala em desaceleração dos aumentos, no caso do aumento dos aluguéis, né? Mas é aquela coisa, não é que esteja ficando mais barato morar em Portugal, é que parou de subir tão rápido o valor quanto antes. Sobrevivente, cara, eu entendi que você falou do aluguel, mas eu fiquei pensativo com a questão da xenofobia. Tem muita xenofobia lá mesmo, cara? Tipo, não são casos isolados não que você mostrou? Bom, tem sim. Tem muita xenofobia lá. Não é regra, tá? Não é todo mundo, mas também não é invenção e nem vitimismo. Portugal sempre vendeu a imagem de ser um país bem acolhedor e em muitos casos isso é verdade. Muita gente vive lá anos sem sofrer. O problema é que isso mudou um pouco nos últimos tempos, principalmente com o aumento gigantesco da imigração. Quando a imigração cresce rápido demais num país pequeno como Portugal, e aí você junta isso com salário baixo, junta isso com o valor do aluguel explodindo, a conta cai no colo de alguém. E quase sempre cai no colo do imigrante. O salto lógico, pensado pelos portugueses, é bem simples. Meu país era bom antes dessa galera chegar. Depois que essa galera chegou, meu país está horrível, então a culpa é deles. E quando a gente fala em xenofobia, esse é um ponto bem importante que eu queria que você entendesse. Não é aquela de te xingarem na rua, não é aquela de te darem um soco sem sentido, do nada, do completo nada sem você esperar. É aquele olhar torto na rua. Sobrevivente é só um olhar. Sim, só um olhar. Mas no dia a dia isso passa a incomodar você. É aquele atendimento mais lento. É quando você não é tão bem tratado, quando as pessoas não são tão educadas com você, porque veem que você é de fora. É aquela piadinha inofensiva com o seu corpo. É uma xenofobia sutil que vai cansando com o tempo. E muitas vezes ela nem é tão sutil assim. Claro que isso não acontece só com os brasileiros. E claro que a gente não tá falando que todo português é assim. Pelo amor de Deus, existem portugueses maravilhosos, existem portugueses terríveis, assim como existem brasileiros maravilhosos e brasileiros também terríveis. Só que nosso povo acaba sentindo mais justamente pela quantidade de brasileiros que tem lá, porque é justamente o grupo mais visível naquele país. E o nosso sotaque entrega na hora. A nossa cultura é quente demais para os europeus. A gente precisa fazer também uma meia-culpa, porque assim, não é só o choque cultural, mas acontece muito da gente, de alguns de nós no caso, né? Desrespeitar a cultura alheia, de desrespeitar o país
país alheio. Existem brasileiros terríveis lá que vão colocar som alto, que vão fazer um barulho absurdo, que vão achar que aquilo ali é o Brasil e não respeitam a cultura de outro local. Então essa linha entre quando o português está sendo xenofóbico e quando o brasileiro está sendo um imbecil, cara, é muito complicado, é muito tênue. Claro que não justifica de forma alguma agressões, é lógico, né? Peraí, sobrevivente, então você tá me falando com esse vídeo que não vale mais a pena morar em Portugal, cara? Porque eu tava até querendo morar em Portugal, sobrevivente, só que você me desestimulou com esse vídeo. Você tá falando que então eu devo procurar outros países pra morar? E não, cara, eu não disse isso. Ainda tem muito brasileiro lá em Portugal e continua valendo a pena dependendo do emprego que você vai ter lá, da cidade que você vai. Então assim, não encara esse vídeo como se fosse um aviso de não vá pra Portugal. O que acontece é que não tá valendo tanto a pena quanto valia antigamente. E isso tem feito os brasileiros pensarem em outros destinos. Tem quem se instale em Portugal, se adeque à cultura e fique muito feliz com isso. Tem gente, por outro lado, que se sente traída pelas expectativas que criou e vai procurar oportunidades em outros países. Já outros pensam também: eu já tenho uma vida de merda no Brasil. Pelo menos eu vou ter uma vida de merda na Europa. E eu entendo o raciocínio. Sobrevivente, então o pessoal tá saindo de Portugal, mas aí eles estão indo pra onde? Muita gente tá indo pra Espanha. É o destino mais comum, o idioma é parecido, né? Português e espanhol, a adaptação é rápida e em várias cidades o aluguel pesa menos no bolso do que em Lisboa. O salário, claro, não é um espetáculo, não é uma maravilha, mas rende mais no dia a dia. Para quem já estava cansado de só pagar conta em Portugal, a Espanha vira uma espécie de respiro. Outro caminho clássico é a França. Não porque seja fácil viver lá, não é, mas porque tem mercado de trabalho grande, normalmente com muitas oportunidades para imigrantes. Embora isso seja bem relativo, claro, mas quem aguenta o idioma e o ritmo da França costuma ganhar melhor do que ganhava em Portugal. E aí tem outro salto maior, tá? Esse aqui já é uma minoria de pessoas, mas é um salto que busca muito mais qualidade de vida, que é a Suíça. Muita gente escolhe a Suíça sabendo que o custo de vida é altíssimo, mas o salário de lá compensa muito. É aquela lógica simples. A pessoa prefere pagar um aluguel caro, ganhando muito dinheiro, do que um aluguel absurdo, ganhando pouco. Só que, cara, é uma parada difícil que nem todo mundo consegue fazer. Aí, na Suíça, é bem mais complicado de se instalar, só que quem consegue dificilmente pensa em sair de lá. E tem sim, é claro que você pensou, tem uma galera que decide sim ir pro Canadá ou pros Estados Unidos, saindo da Europa, mas isso aí já é uma minoria. Normalmente, quem vai já tem uma profissão específica para lá, já tem um inglês muito bom, ou algum contato que facilite a entrada. No final das contas, Portugal continua sendo uma opção interessante para quem deseja sair do Brasil. Mas essa decisão tá ficando cada vez menos emocional, uma vez que a vida lá não tá tão fácil também. Provavelmente o número de brasileiros em Portugal vai acabar reduzindo com o tempo, mas eu ainda tenho esperança da gente tomar o país e transformar Portugal em uma colônia brasileira, ou pelo menos pegar o nosso ouro de volta. É claro que eu tô brincando, meu inscrito português, relaxa, tá? Fica com esse ouro pra você, velho. Mas brincadeiras à parte, um abraço pros nossos irmãos portugueses e pros brasileiros morando lá também. Por favor, compartilhe esse vídeo com seu amigo que nasceu em Sovaco do Sul, mas deseja virar europeu. Esse canal só existe porque tem uma galera que me ajuda pagando meu salário, então eu quero agradecer muito ao apoio desse pessoal. Obrigado demais, Silver, pela contribuição. Obrigado, Victor Hugo. Quero agradecer também ao Global Reviews, ao Rússio, agradecer também ao Tio Luke, ao Will Ramos, ao Cliff Younger, ao Zanatas. Obrigado também ao Eduardo, ao Bilionário, ao Grove Lake. Agradecer também ao Amy Chris, ao Gleidson Tassiano, ao Marcos Vinícius e também aqui. Muito obrigado, pessoal. Eu quero agradecer também aos membros alunos aqui do canal. Muito obrigado pela contribuição, pela ajuda. Membros esses que têm acesso a conteúdos exclusivos, acesso aos mapas mentais, acesso a vídeos antecipados, acesso à nossa comunidade no Telegram, acesso ao nosso curso prêmio de sobrevivência no Brasil e futuramente acesso a Sobreviflix, uma série de cursos rápidos que eu vou disponibilizar para os membros em 2026. Eu quero te convidar para se tornar membro, caso você deseje, mas se você não quiser também, não tem problema. São 3 planos disponíveis, mas o seu comentário, sua curtida, seu compartilhamento significam muito pra mim e eu sou muito grato a você por conta disso. Aproveita e assiste esse vídeo que tá no meio da tela. Eu acredito que ele vai ser interessante pra você também. E é isso. A gente se vê no próximo conteúdo. Tchau, tchau. Obrigado por ter aparecido por aqui. Um forte abraço.